Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo certo com vocês aí em casa. E vamos para mais uma aula, a aula de número 55 do projeto do Zero ao Mil. O que é esse projeto do Zero ao Mil? Levar para você aí em casa as 1000 palavras mais utilizadas do inglês. E o que você faz com essas 1000 palavras mais utilizadas do inglês? Quando você sabe as 1000 palavras mais utilizadas, fica muito fácil você aprender ou entender filmes, entender músicas, entender seriados e conversar com pessoas de outros países. Isso tudo em inglês. As probabilidades de você entender alguém aumentam muito. A aula de hoje a gente vai aprender 3 palavras, como a gente está fazendo em todas as aulas. Cada aula, 3 palavras, as 3 palavras do dia com 3 frases. Hoje, as nossas 3 palavras são around, usually e form. Número 1, around, vai ser a primeira palavra que a gente vai trabalhar. A número 2, usually. Essa é a segunda palavra e a gente vai ver 3 frases, 3 exemplos com ela. E a número 3, form. A gente vai ver as 3, então, utilizadas hoje para você aí em casa. Mas antes disso, vamos relembrar o que a gente estava vendo na aula passada, só para a gente colocar aqui na nossa semana de número 8, quais que foram as palavras que a gente viu na aula passada. A gente viu então a palavra now, que é agora. A gente viu a palavra during, que é durante. E a gente viu a palavra learn. Essa foi a nossa aula número 54. Já na aula de hoje, a gente vai então para a aula número 55, que a gente vai ver around, usually e form. Deixa eu escrever aqui na nossa sessão de aulas. Então, aula 55, a gente vai ver around, usually e form. Essas são as nossas 3 palavras do dia: around, usually e form. Vamos então para a primeira palavra, around, que significa ao redor. Aos redores, então, ao redor, aos redores. Essa a gente vai utilizar around, em volta, certo? Então, essa é a primeira que a gente utiliza a palavra do dia, ao redor, cerca. Perfeito, pessoal? A segunda é usually. Usually, eu gosto de considerar o usually como geralmente. Mas muitas pessoas também utilizam como normalmente. Então, se eu falar assim, geralmente eu estudo pela manhã, normalmente eu estudo pela manhã, o sentido é o mesmo, concordam comigo? Então, isso é uma das questões menos relevantes. O importante mesmo é você entender a ideia que está sendo passada. Se vai ser geralmente ou normalmente, isso fica a seu critério. Legal? O interessante é você entender a ideia. E form geralmente é utilizado para a forma e tem um outro significado, que é o formulário. Forma ou formulário. Ok? Então a gente vai ver essas duas questões aí. Perfeito, pessoal. O que eu ia falar aqui para vocês? Então, vamos começar com o primeiro exemplo aqui, que é o around, ao redor. Ela está sempre ao redor. Quando eu falo ela está sempre ao redor, eu quero dizer que ela está sempre por perto. E isso que a gente vai utilizar para o around nessa situação. Ela está sempre ao redor, ela está sempre por perto da gente, está cuidando da gente. Essa que é a ideia. Outro que a gente pode utilizar, ele olhou ao redor. Ele olhou ao redor, digamos assim, por volta dele, para ver se tinha algum perigo, provavelmente. Este é um outro exemplo. E eu posso dizer para você, olhe ao seu redor. Olhe ao seu redor.
vamos pegar esses 3 exemplos para entender. Ela está sempre ao redor, ela está sempre por perto, por volta. Eu vou até trocar aqui para vocês entenderem, ela está sempre por volta. Para a gente mudar um pouco nas situações, por volta. Ela está sempre por volta, ao redor. Essa aqui é a ideia que a gente quer utilizar. Então a gente vai falar she is, ela está. She is, ela está. Always. Always é sempre. She is always around. She is always around. Ela está sempre ao redor. Ele olhou ao redor. He, que é ele, olhou. Looked. He looked. Ele olhou. Esse ED aqui significa passado. Quando a gente está afirmando alguma coisa no passado, adicionamos o ED na maioria dos verbos, quando eles forem regulares. Então, he looked around. Ele olhou ao redor, ele olhou por volta. Mesma questão aqui, pessoal. Então, deixa eu colocar aqui em letras maiúsculas, ao redor. Ele olhou por volta, ele olhou ao redor. Olhe ao seu redor. Olhe ao seu redor. Look, que é o olhe. Look around. Olhe por volta, olhe ao redor. Look around you. Olhe ao redor de você, ou seja, ao seu redor. Look around you. Perfeito, pessoal? Então, essa foi a primeira sequência de frases da palavra around. Vamos para o usually, que significa geralmente, normalmente. Eu geralmente acordo. Eu normalmente acordo. Eu geralmente acordo. Deixa eu colocar aqui, então, eu normalmente, que é um geralmente também. Eu normalmente acordo às 7 da manhã. Então, uma pessoa que acorda às 7 da manhã vai utilizar essa palavra, usually. Eu geralmente como eu geralmente tomo café, no caso café preto de manhã. Então aquele o pretinho, o famoso pretinho que a gente utiliza. Eu geralmente tomo café preto depois do almoço. Então, vou colocar aqui uma frase um pouquinho maior para a gente poder utilizar. Eu geralmente tomo café preto depois do almoço. Nós geralmente viajamos. Nós geralmente viajamos para Santos. Talvez Santos é seu lugar favorito. Você gosta de viajar para lá? Talvez sim, talvez não. Eu poderia colocar aqui Bahia, Salvador, Fortaleza, Recife, qualquer cidade. Fica a seu critério aqui. Eu coloquei Santos apenas como um exemplo. Rio de Janeiro. Vamos lá. Eu normalmente acordo às 7 da manhã. I usually, que é o normalmente. Eu normalmente. Wake up. Eu geralmente acordo. Wake up, acordo. Às 7 da manhã. At, que seria pro horário, 7 a.m. I usually wake up at 7 a.m. a.m., que significa o período da manhã. p.m. significa depois do meio-dia. p.m. depois do meio-dia, que é para a parte da tarde e da noite. I usually wake up at 7 a.m. Eu geralmente acordo, ou eu normalmente acordo às 7 da manhã. Eu geralmente tomo café preto depois do almoço. I usually, que é eu geralmente, eu normalmente. Drink, eu geralmente bebo, tomo, drink. Eu geralmente bebo café preto, black coffee. Black coffee, café preto. Depois do almoço, after, que é depois, e lunch, que é almoço. I usually drink black coffee after lunch. I usually drink black coffee after lunch. Eu geralmente bebo café preto depois do almoço.
Nós geralmente viajamos para Santos. Nós geralmente viajamos para Santos. Então, nós geralmente, we usually. Que o usually é o quê? É o geralmente aqui, ó. Essa palavra. Geralmente. Nós geralmente viajamos para Santos. We usually travel to Santos. We usually travel to Santos. Nós geralmente viajamos para Santos. E a última é form, que é formulário e também forma. Perfeito, pessoal? Eu vou utilizar aqui a primeira que quando vocês estiverem viajando é a palavra mais interessante para vocês utilizarem. Seja na alfândega, seja num hotel, seja em qualquer lugar que vocês estiverem, o pessoal vai falar para você, ou até dentro do avião. Please, que é por favor. Please, eu vou colocar aqui diferente. Por favor, preencha este formulário. Por favor, preencha este formulário. A segunda, então, ele esta forma, deixa eu utilizar aqui então, isto tem forma de círculo. Círculo. Então, forma de círculo. Onde está seu formulário? Utilizamos então forma, formulário. Então aqui vai ficar fácil para a gente ver os dois aplicados, ok? Por favor. Por favor, então no inglês é simples. Please. Por favor, please. Preencha. Fill. Please fill this, que é este, form. Please fill this form. Por favor, preencha este formulário. Isto tem forma de círculo, não de circo, desculpa. This has, isto tem, melhor utilizando. It para ele, para ele ou ela, que é ele ou ela, no caso alguma coisa, isto. It has. Sempre que a gente quer falar o tem na terceira pessoa, que é ele ou ela, utilizamos o has. It has form, a circle form. A circle, que é um círculo, a circle form. It has a circle form. Onde está seu formulário? Onde está? Where is? Onde está? Where is your form? Where is your form? Onde está o seu formulário? Essas são as palavras do dia, então, hoje, pessoal, foram 9 frases. Agora, vamos repetir cada uma delas lentamente e quando você precisar, pausa o vídeo e segue, ok? Where is your form? Onde está seu formulário? Where is your form? Onde está seu formulário? It has a circle form. Isto tem uma forma de círculo. It has a circle form. Isto tem forma de círculo. It has a circle form. Please fill this form. Por favor, preencha este formulário. Please fill this form. Please fill this form. Por favor, preencha este formulário. Então aqui, pessoal, utilizamos a palavra form, terminamos a palavra form, forma, formulário. Vamos seguindo então. We usually travel to Santos. Nós geralmente viajamos para Santos. We usually travel to Santos. Nós geralmente viajamos para Santos. A segunda então, I usually drink black coffee after lunch. Eu geralmente tomo ou bebo café preto depois do almoço. I usually drink black coffee after lunch. Eu geralmente tomo ou bebo café preto depois do almoço. Próxima. I usually wake up at 7 a.m.
Eu normalmente ou eu geralmente acordo às 7 da manhã. I usually wake up at 7 a.m. Eu geralmente acordo às 7 da manhã. Então essa foi a palavra usually, que é normalmente. A próxima de hoje então é olhe ao seu redor. Olhe ao seu redor. Look around. Olhe ao seu redor. Look around. Looked around agora, que é no passado. He looked around. Ele olhou ao redor. Ele olhou ao redor. He looked around. She is always around. Ela está sempre por volta, ao redor. She is always around. Essa foi a palavra around. Então a gente viu hoje around, usually e for. Agora coloca aqui nos comentários como você aplicaria uma destas 3 frases no seu dia a dia. Cria uma frase, então, que você poderia utilizar no seu dia a dia. Essa frase em inglês. Então, cria a frase e coloca aqui nos comentários em inglês essa frase. Certo, pessoal? Então, um beijo, um abraço e até a próxima aula.